Ele corta no meio, coloca sal e deixa curar. A gente não cortava, a gente tirava o coração e colocava sal e deixava nessa posição. E ele solta essa água. Saca assim um pouquinho. Prueba, prueba. É muito Pensando em como começar esse vídeo, me veio à cabeça de que todos os dias praticamente a gente está acordando numa cidade diferente. E hoje a gente está em Sinj, uma cidade que fica no interior da Croácia. A gente veio para cá porque a tia da Maia mora aqui. E chegando aqui a gente descobriu diversas curiosidades. Essa cidade ela é muito conhecida por um esporte que é praticado aqui, que é a Auka. É um esporte que eu vou mostrar para vocês depois, que foi desenvolvido aqui há muitos e muitos anos atrás. E outra coisa que eu fiquei pensando também, que todos os dias a gente acordar numa cidade diferente faz a gente se adaptar, e todos os lugares a gente percebe os costumes diferentes. A gente percebe pela manhã todo mundo tomando apenas café, ninguém come nada. As pessoas acordam, elas antes de irem para o trabalho, elas tomam um cafezinho na cafeteria, então as cafeterias aqui são super cheias. Mas elas não comem nada. Inclusive, nas cafeterias não tem nada pra comer, né, nego? Nada, a gente teve que ir numa padaria aqui embaixo, a gente comprou um sanduichinho, um burek, que é um salgadinho deles muito tradicional aqui da Croácia. Um pãozinho, né? E aí a gente trouxe pra cafeteria, junto acompanhando a tia da Maia aqui. Aí a gente pegou um café preto, normal, americano, e a gente comeu o que a gente trouxe da padaria, porque não tinha nada pra gente comer aqui. E isso porque aqui agora são quase 10h30 horas, não sei o horário exato, mas esse é o horário da merenda deles, que eles falam que é a merenda. Então é o horário que eles vêm e tomam um outro cafezinho, porque eles consomem muito café preto aqui. Então eles tomam outro cafezinho. Aí é o horário das crianças saírem da escola, do pessoal vir comer alguma coisa, né? Porque logo bem cedinho eles só tomam café. Então agora é o horário que eles vão lá, compram um pãozinho, sentam novamente na cafeteria e aí comem a merenda, né? É o horário da merenda deles. Bem diferente o costume aqui. A gente está acostumado a ir a algum local, em algum barzinho, algum café e pedir tudo. É, um sanduíche, tudo, mas aqui não tem. Aqui não. É só café, chá, suco, e né? muita gente tomando. Muita Impressionante. gente. Lotados os cafés. A rua Muita principal gente. tá cheia. Tá vendo? Que eu te explicava. Aí tá fazendo. Ele corta no meio, coloca Corta, sal e deixa curar. a gente não cortava, a gente tirava o coração e colocava sal e deixava nessa posição. E ele solta essa água. Saca assim um pouquinho. Prueba, prueba. É muito gostoso. É tipo um repolho em conserva, né? No, no, ¿cómo es se hace? tipo crudo. El sal y se deja un así? tiempo y Eso, después así, sal nada. eso. E os alemães fazem de outra forma. Esto se puede comer así y se puede hacer cocido. Quiere ser, puedes hacer solo un poco de vinagre, un poco de aceite, un poco de sal, no necesita, y se come como ensalada. Aqui na Croácia está sendo muito comum a gente ir nas pequenas cidades, ou até nas grandes cidades como Split, Dubrovnik, a gente encontrar essas feiras no centro da cidade. E eles vendem muitas coisas típicas daqui. Agora a gente acabou de comprar esse repolho em conserva, que é tipo um chucrute, muito tradicional daqui, e é gostoso. Pensei que fosse uma coisa um pouco mais ácida, mas ele é bem saboroso também. São lugares prontos que a prefeitura já deixa para eles virem aqui e venderem as coisas. São produtores locais, ó. Eles vendem queijo, lá vende verdura, lá vende frutas. Lo hace el señor. Todo lo que ves aquí lo hace él. Imaš marmeladu, imaš meda, to ti brani Essa meda. marmelada, né? Es mermelada. Od čega je mermelada? Šljiva. Šljiva, Šljiva. Sliva, que é sliva? Uva. Que isso? Ah, azeite de oliva? Aceite de oliva. Imaš Bom, azeite de oliva. Olha o tamanho desse azeite de oliva feito por eles aqui. Super artesanal. 80 kunas, isso dá mais ou menos 10 euros, em torno de 45 reais. Como lavou? Nossa, muito super. Imaš drina, imaš višnje, imaš ribizla. Ne, od cvita to sve. Esta zova, yo no sé cómo se llama. Concentrado. Sí, pero es una planta. Isso aqui é um tipo de suco, eles transformam tipo um xarope que eles extraem da flor de uma planta aqui da Croácia.
de manzana. O diabo. Ah, vinagre de manzana. Vinagre de Sí, manzana. vinagre de manzana, sí. Vinagre Esto de es maçã. de trina. Esse? Ne, cara, mai que... Esto es moradera, raquia. 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 Ah, raquia. Aqui é uma bebida típica deles. Mas olha aí, mas... Sim, é conhecida principalmente por ser a cidade da Auca. A Auca é um esporte, não é bem um esporte, é uma tradição que eles têm por aqui de muitos e muitos anos. É onde eles são cavalos, são cavaleiros que usam uma lança e com essa lança eles percorrem uma distância muito grande e tentam pegar um disco com a lança, colocando bem no meio do buraco do disco, uma coisa muito doida. Mas eles não usam isso como uma competição, eles usam isso como uma festividade. Porque na época que os turcos tentaram invadir essas terras, eles encontraram uma resistência muito grande por aqui. O exército local, as pessoas que viviam daqui, eles tinham muita certeza, eles tinham muita pontaria com as lanças. Sendo assim, os turcos não conseguiram tomar essa região e saíram daqui. Então é uma honra muito grande para eles festejar dessa forma toda essa resistência das terras locais aqui, como eles conseguiram se manter vivos no tempo em que os otomanos tentaram dominar essa região. É muito interessante porque essa tradição só podem participar homens e só podem participar pessoas daqui de Sim ou de cidades ao redor de Sim. Que não se renderam. O mais bacana é que a minha tia, ela foi a primeira veterinária mulher da região. Toda a região aqui conhece ela. Eles têm um grupo de veterinários aqui em que eles atendem todas as regiões do Dubrovnik, que está bem mais distante, é bem bacana. E ela que ajuda a cuidar dos cavalos que participam dessa competição, né, dessa tradição que é a Auca. Então, indiretamente, ela foi a primeira mulher a participar desse esporte tão tradicional aqui na Croácia. E esse é mais um daqueles vídeos que a gente mostra, que a gente fala um pouco do nosso dia a dia, de como a gente faz para viajar a todo momento, porque a gente vive no carro, a gente vive viajando, a nossa vida está sempre, cada dia num lugar, então as coisas mudam sempre, a gente está sempre acordando numa cidade diferente, conhecendo pessoas, deixando saudade, ficando com saudade. Então, o nosso jeito de viajar ele é um pouco diferente do que a gente costuma apenas tirar algumas férias e sair por aí viajando, né, Mágica? Em um outro tempo, digamos, a gente vive na estrada, então a gente não tem aquela pressa. Quando a gente está na estrada em si, a gente vai com muita calma, com muita observação, conversando bastante sobre os próprios lugares que a gente tem ido conhecer, e nós temos uma grande preferência, né, nesse estilo de vida, que são as cidades de interior, né? Cidades pequenas. Principalmente tipo Sim, que é uma cidade no interior da Croácia, fica a 40 quilômetros de Split, que é a cidade onde a Kamaia nasceu. A segunda maior cidade, né? É a segunda maior cidade do país, tem 200 mil habitantes, fica, sei lá, uns 300, 400 quilômetros de Dubrovnik, uns 300 de Zagreb. E por que a gente está aqui? Porque quando a gente entra numa cidade como essa, numa cidade pequenininha dessas, a gente consegue se aprofundar muito nos costumes das pessoas, nos costumes locais, o que as pessoas vivem realmente. A gente consegue observar isso com mais proximidade, porque fica mais fácil para a gente alcançar isso, mesmo porque, por exemplo, Split, por ser 200 mil habitantes no Brasil, é uma cidade relativamente pequena, né? Só que para um país de 4 milhões de habitantes, é uma cidade muito grande. Então a gente já consegue ver o estresse das pessoas, elas estão um pouco mais desconectadas, o que é muito normal de uma cidade grande. E aqui a gente tem mais proximidade para observar o dia a dia delas, como elas vivem, como elas lidam com o trabalho, com o lazer delas, então é muito bacana. E a gente não está aqui nessa cidade só porque a minha tia mora aqui, a gente costuma fazer isso em outras cidades porque é uma coisa que a gente gosta, países, né? Por exemplo, como a gente vive no motorhome, né? Vive no Namaskar, na estrada, e como o Ika falou, cada dia dorme num lugar. Quando a gente está numa cidade grande, ou a gente vai pagar muito caro para ficar num camping, ou a gente vai pagar um estacionamento, que a gente prefere ficar em lugares fechados com mais segurança, que não é tão agradável você dormir no estacionamento. Então quando a gente vai para a cidade grande, é mais para pegar conteúdo, é uma coisa mais assim rápida, digamos, né?
Quando a gente vem para uma cidade pequena, grande maioria das vezes a gente consegue encontrar um lugar como a gente gosta em meio à natureza para estacionar, para dormir, para descansar, para trabalhar. Então normalmente nessas cidades menores a gente costuma ficar mais que um dia, não só o momento em que a gente vai gravar conteúdo para vocês, mas os momentos que a gente também vai se conectar com o lugar, com a natureza ao nosso redor, que é algo que a gente gosta muito. Normalmente esses lugares têm lagos ou são praias, enfim, né? A gente tem espaços para as cachorras correrem também, esse é um que isso é um ponto ponto muito muito importante. A gente fica, digamos, se a gente vai viajar, elas ficam muito presas dentro do carro. Então nessas cidades pequenas tem parque, tem menos gente no parque, então a gente pode soltar elas. E eu acho que um dos pontos muito importantes que a gente tem que relevar aqui é que a cidade grande, normalmente quando a gente tira algum... sei lá, vou viajar para a Europa, estou indo para a França ou para Paris, que eu quero conhecer. A gente vai unicamente para aquele lugar para desfrutar, para ser muito rápido e tal. E essas cidades grandes, esses locais que recebem muitos turistas, eles estão preparados apenas para o turismo. Então, ou a pessoa vai te tratar muito mal, ou ela vai te receber com um sorriso no rosto, assim, porque ela está querendo te vender alguma coisa. Ela está muito pelo lado monetário, turístico, e que eles querem fazer dinheiro. Agora, quando a gente entra em lugares assim, é completamente diferente, porque as pessoas dessas pequenas cidades, elas não estão acostumadas... Elas te abordam de outra forma. Exato, né? e elas não estão acostumadas a receber turistas por aqui. Então, elas ficam olhando, até, tipo, cidade pequena como essa, eles conhecem todo mundo, e falam, quem que é esse pessoal aí, cara? O que estão fazendo por aqui, Nossa, a né? gente anda, todo mundo olha, todo mundo. E como a gente tem uma conhece. aparência diferente do pessoal daqui, o pessoal daqui é muito grande, forte, assim, Nossa, a gente fala bem que é a terra bruto, dos gigantes, né? Terra dos gigantes são muito grandes, porque as Ica mulheres... tem 2,01 metros, né? Mas eu não sou forte do jeito que eles são o dobro da minha Nossa, largura. eles são muito... assim. As mulheres têm 1,80 aqui, as mulheres já são mais masculinas também. E a pessoas da altura do Ica, a gente achou meninos de 17 anos, 16 anos com a altura dele. 2 o metros meu primo de altura, mesmo tem 1,98, né? E é enorme. E é bem engraçado. Então, assim, eu já sou uma pessoa que, apesar de eu ter nascido aqui, meu pai é chileno, minha mãe é brasileira, a gente tem uma grande mistura. Eu não tenho nenhuma cara de croata, porque as mulheres croatas, elas têm traços mais fortes, mais rígidos, né? Então é bem engraçado, né? As pessoas já notam de cara que nós somos estrangeiros. Mas é muito bacana, claro que na cidade grande a gente encontra pessoas também que estão ali se doando sem interesses turísticos, enfim, financeiros e tal. Mas aqui é muito mais... A conexão é muito mais fácil. E uma das coisas que a gente mais gosta quando a gente vai fazer vídeo pra vocês é achar curiosidades. E aqui a gente consegue encontrar de forma mais fácil também essas curiosidades, né? Claro que a gente tem conhecidos aqui na cidade, mas quando a gente vai para uma cidade pequena, a gente, com qualquer pessoa que tu conversa, ela vai ter o prazer de te atender, de te passar alguma informação ou de repente até te levar. Quem acompanhou o nosso vídeo na Capadócia, a gente sabe que Capadócia é um lugar turístico. E normalmente as pessoas vão para lá, voam de balão e vão embora. Então 1, 2 dias e vão embora. Nós ficamos 4 dias na Capadócia, a gente ficou 2 dias com um nativo de lá. Então ele nos levou para os lugares, a gente conseguiu cair no mundo dos locais, cair no mundo das pessoas que realmente vivem lá. E esse é o nosso estilo de viagem, esse é o que a gente realmente gosta de fazer. Né? A gente até fala que a gente conhece o mundo através das pessoas que lá no local que a gente está vivem. E não através dos locais que existem, né? A gente gosta muito dessa interatividade com as pessoas. As pessoas fazem os locais e as pessoas fazem a cultura. Isso. Não as pessoas, né? A natureza em si, eu acho que essa conexão. E as pessoas são grande parte dessa conexão, né? Porque é o que a gente se sintoniza, a gente conversa muito com as pessoas, então é muito bacana. Outro ponto também que pra gente é muito forte dentro de estar em cidades de interior é a questão da alimentação, por exemplo. Quando a gente está em cidade grande, a gente costuma ir em supermercados, que é algo que a gente não tem tanto prazer em fazer. É legal a gente vai em supermercados para conhecer de forma mais fácil as comidas mais industrializadas e essas coisas que as pessoas consomem aqui. Tem mais opções se a gente quer comprar alguma coisa em embalagem, né? Tipo arroz, feijão, macarrão, alguma coisa desse tipo. E conhecer coisas diferentes, mas o que a gente gosta é ir no mercado com a produção local e comprar as nossas verduras ali, que é como a gente fez hoje, que foi muito gostoso. A gente comprou azeite de oliva aqui, que é maravilhoso. Orahovica, que é uma bebida que a gente está indo levar para os nossos amigos, que é uma bebida bem tradicional daqui, que são umas cerejinhas, é uma delícia, né? Da alimentação extremamente aqui é muito inferior de uma cidade grande. Então, esse é um dos pontos também que pra gente pesa muito. Pesa bastante e a gente consegue desfrutar muito
do que o pessoal daqui consome. Normalmente quando a gente está numa cidade grande, a gente encontra um Carrefour, um Kaufland, um Lidl, principalmente aqui na Europa, e aí é aquela coisa globalizada, né? Aquela coisa super industrializada, costumes locais, comidas e gastronomia local, porém não tanto e não feito, que a gente dá muito valor pro handmade, pro alimento feito, queijo feito, a verdura plantada e colhida. Então a gente dá muito valor para essas coisas. E pra gente que tá na estrada, muitas vezes a gente tem que fazer um estoque de comidas, digamos, embaladas, né? Não é o que a gente mais gosta, mas porque às vezes a gente vai passar por um local que não tem tanta opção, então a gente sempre se cuida muito com relação a isso. Então os supermercados na Europa são ótimos porque a gente encontra no mesmo valor que coisas normais, produtos saudáveis, produtos orgânicos, produtos conscientes, né? Então, olha a borboleta! Então isso é muito legal, a gente vai ao supermercado sim, é uma grande opção que a gente tem nesse sentido. Por exemplo, molho de tomate, né? É uma comida rápida fazer um macarrãozinho, então a gente sempre acha molho de tomate orgânico, que já está pronto. Então tem certas coisas que a gente na estrada tem que ter dentro do carro, mas uma verdurinha e uma frutinha que são coisas que a gente come todo dia, a gente fica repondo todo dia, então a gente vai 3 vezes por semana, ou alguma vendinha, ou alguma frutaria que a gente compra, né? Isso. E esse é um ponto importante, porque aqui em qualquer cantinho você encontra esse tipo de produto, né? E o pessoal dessas cidades pequenas, principalmente aqui na Croácia, a grande maioria vive disso, vive da agricultura. Então a gente encontra muita oferta desses produtos. Fora que a gente se sente em casa aqui, né? As pessoas têm uma energia diferente do que aquela coisa frenética de cidade grande. E é uma identificação nossa, né? A gente gosta de ir para cidades grandes porque a gente conhece muitas coisas diferentes também, né? E a gente encontra muitas coisas que a gente precisa relacionadas ao nosso trabalho. Às vezes a gente precisa de gráfica, de materiais. Então isso a gente consegue encontrar em cidade grande. Então normalmente quando a gente vai para cidade grande, além dos vídeos, a gente vai buscar coisas de trabalho. Porque uma grande opção que a gente tem aqui na Europa é a Amazon, né? Isso. Mas a gente não tem endereço, então assim, não tem como. Normalmente a gente envia pro nosso amigo lá na Itália, muito obrigado, Alan, a gente te ama, tá no coração. Mas isso porque a gente tá indo pra Itália logo. Mas quando a gente não vai ficar uma semana esperando num camping, né? Mesmo porque a gente prefere estar em meio à natureza do que no camping. E o valor ele acaba se tornando muito caro, porque campings aqui, dependendo da estação do ano, dependendo da época do ano, tem um valor muito caro. Pra gente, que a gente tem um orçamento limitado, então às vezes o valor do camping ele sai 80% do nosso valor diário que a gente tem, né? Desse orçamento diário que a gente tem de gastos. E os campings ficam muito cheios também. É. A gente prefere assim ficar num lugar que as cachorras possam ficar soltas. Então, por exemplo, agora à tarde a gente está indo fazer um almocinho no campo, onde tem um rio lindo, o Rio Sim, né? Em cidades pequenas a gente tem essa liberdade de pega o carro, vem pra cidade, faz o que precisa fazer e depois vai dormir, fica em algum lugar um pouco mais afastado. E não tem perigo nenhum, né? Não tem perigo algum. Aqui a gente nunca passou nenhum problema aqui na Europa, né? Nenhuma, sei lá, uma ameaça de alguma coisa. Isso que a gente já dormiu na rua principal de uma cidade, na Albânia, por exemplo. Todo mundo falava, nossa, tome muito cuidado. Claro, que a gente toma cuidado, a gente dá uma olhada, normalmente numa rua que tem a luz. A gente é bem consciente com isso, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que prezar, porque a única coisa que a gente leva é o que está dentro do nosso carro, então o único cuidado que a gente tem. Então, em cidade mínimo, grande, né? A gente estaciona em lugares fechados, normalmente os estacionamentos grandes têm câmeras, mesmo porque quando a gente vai gravar vídeos que tá muito sol, o nosso motorhome dentro, ele tem um isolamento muito bom, então ele é sempre muito fresquinho, tem dias de muito calor que a gente nem sai de dentro, né? Então o que a gente faz? Quando tá muito sol, a gente deixa as cachorras lá dentro. Primeiro porque a gente caminha muito e elas são de dormir muito durante a tarde, né? Então a gente acaba deixando elas lá umas 2 horinhas, com a aguinha delas, todo estruturado para elas ficarem lá dentro e fresquinho, muito mais do que se elas estivessem andando com a gente. Então às vezes a gente opta por isso, então a gente tem que deixar num lugar seguro, porque estão as nossas filhotas lá, né? Uma dica que a gente pode dar para vocês que querem fazer uma viagem um pouco diferente, fugir um pouco daquela rota turística, daqueles meios turísticos que todo mundo vai e normalmente todo mundo costuma tirar foto e divulgar, a gente recomenda muito sair um pouco dessa rota turística e visitar cidades pequenininhas. Dependendo do local que vocês forem, vão para cidades pequenas que vocês consigam
entender de fato como essas pessoas vivem, né? Normalmente quando a gente vai numa cidade grande, a gente vai numa cidade muito turística, a gente cai numa via turística, então eles acabam levando a gente para lugares programados. Quando a gente sai da rota, a gente vem para lugares como esse, a gente descobre muita coisa interessante, e isso sim faz a gente viajar muito mais. E assim, vocês podem iniciar o roteiro de vocês a partir de uma cidade grande, sim. Vocês podem começar numa capital. Vai, conhece um pouquinho, mas vocês já podem observar também ao redor. Existem meios muito fáceis. Vocês podem alugar um carro, vocês podem alugar um ônibus. Alugar um ônibus não, né? Vocês podem ir de ônibus. Existem sempre vários meios para você chegar até esse local. Então, às vezes trem, né? Que na Europa tem muito trem. Muito fácil. Então assim, vocês podem ir para uma cidade grande, mas façam essa experiência, se você ainda não fez, de ir para cidades pequenas. É ali onde vocês vão ter o maior aproveitamento da viagem. É muito gostoso, né? E quando for para cidade grande, for para a capital, não almoce na principal rua da cidade. Vá 2, 3 ruas paralelas e almoce, coma num restaurante típico local do que as pessoas realmente, do que os nativos realmente costumam comer. Isso. Conversa com alguém, pergunta onde é que tu costuma comer, onde é que tu costuma almoçar. A gente faz isso, primeiro, a gente paga muito mais barato. Segundo, a gente entende realmente o que eles comem. É muito legal, é muito gostoso participar de todo esse ritual deles também. Você está sentado ali comendo com pessoas que realmente são dali. Porque quando a gente vai para lugares turísticos, a gente senta e almoça com pessoas que são turistas. Então é totalmente diferente do que as pessoas realmente ali vivem, porque são coisas preparadas para turista. O valor é preparado para o turismo também. Então, por exemplo, se você entrou numa farmácia, pergunta para aquela mulher da farmácia, olha, onde você costuma almoçar? Gostaria de um lugar típico aqui, não típico turístico, né? Porque existe o típico turístico também. Então isso é uma dica assim que a gente vem seguindo à risca, né, Nego? Muito. E é maravilhoso, a gente tem ido em lugares que nós nunca imaginamos, né? A gente economiza muito dinheiro com isso e a gente entende definitivamente o que essas pessoas comem e como é o dia a dia delas. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês chegaram até o final desse vídeo, deixa um comentário pra gente aqui, ou assina o canal, ou deixa um like, que é muito importante pra gente. Um grande abraço e a gente se vê por aí!